Pessoal, a gente passou aí esse início, né, de disciplina falando de cinética, falando do fármaco sendo passado pelos vários tecidos do corpo e para cada tecido que ele passa, ele sofre uma transformação. Então, ele é absorvido em alguns tecidos, metabolizado em outros, distribuído por outros e excretado por outros. Então, esses são os parâmetros farmacocinéticos. Tudo isso, gente, todo esse esforço, né, de absorção, especialmente de distribuição do fármaco, esses dois parâmetros farmacocinéticos aqui, a absorção e a distribuição, elas têm um objetivo, né, fazer com que o fármaco chegue aos tecidos, mas não a todos. Não sei se vocês se lembram de eu falar que o fármaco chega a todos os tecidos, distribuído pela corrente sanguínea. Mas, na verdade, eu quero que ele chegue a um ponto específico. Esse ponto específico eu vou chamar de sítio de ação. Eu quero que o meu medicamento chegue lá. Então, eu tenho sempre que ter isso em mente. Eu tomo uma medicação anti-inflamatória porque eu estou com um dente inflamado, uma gengiva inflamada. Essa medicação anti-inflamatória, o sítio de ação é essa gengiva, é esse tecido que está inflamado. Eu quero que o fármaco chegue ali, e ali eu quero que ele exerça o efeito farmacológico dele, que é anti-inflamatório e analgésico. Mas é claro que esse fármaco vai ser distribuído para todo o meu corpo. Então agora nós vamos entrar no terreno da farmacodinâmica. Farmacodinâmica, gente, é quando o fármaco chegou onde ele tinha que chegar. Ele chegou no sítio de ação e ali ele vai exercer efeito farmacológico. Se esse efeito farmacológico for bem sucedido, eu vou ter uma resposta efetiva, eu vou ter eficácia e eu vou ter segurança, que são sempre dois objetivos que eu busco em um medicamento. Se ele tiver uma resposta tóxica nesse próprio tecido ou em outro, eu vou chamar de reação adversa medicamentosa, se eu tomei a medicação dentro da dose terapêutica. Então vamos lá. Vamos para os slides. Então agora eu quero que vocês pensem, nós estamos falando que o nosso fármaco, a nossa molécula, ela chegou no sítio de ação. Ela está no sítio de ação. Ou seja, ela está no tecido onde ela deve agir. Quando a gente fala, eu fico falando com vocês em fármacos, eu já disse para vocês que fármacos, na grande maioria das vezes, são moléculas orgânicas. Vocês sabem o que é uma molécula orgânica? Uma minoria, talvez 1% dos fármacos são moléculas inorgânicas. Alguém sabe a diferença entre uma molécula orgânica para uma molécula inorgânica? Eu estou afirmando para vocês que a grande maioria dos fármacos, por exemplo, os antidepressivos, são moléculas orgânicas, os antihipertensivos, As moléculas inorgânicas têm carbono. Inorgânica tem o quê? Carbono? Não, as moléculas orgânicas têm carbono. As orgânicas têm carbono. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Vamos colocar aqui. Ó, amoxicilina, né, uma molécula famosa, aí, um antibacteriano da classe das penicilinas. É bastante popular, até mais popular que a própria penicilina atualmente, a amoxicilina. Isso aqui é uma molécula orgânica, gente. Isso aqui é uma molécula que tem uma cadeia carbônica. Né? Vamos colocar uma outra aí para vocês verem. E tá vendo que são moléculas complexas? Vou colocar uma que vocês vão ficar impressionados com a complexidade dela. Essa é talvez um dos antibióticos mais potentes que existem. Antibacterianos. Você vai usá-los só em... Espero que nunca ninguém precise usar, né? Porque vancomicina é um antibacteriano só para ambiente hospitalar e só para quem está em estado já grave de uma infecção. Tentou outros antibióticos, não deu certo. A vanco é uma das últimas opções para tentar salvar esse paciente de uma superbactéria, por exemplo. Olha a estrutura da vancomicina. Isso é uma baita de uma cadeia, de uma molécula orgânica. Olha a quantidade de carbonos, né, formando cadeias e grupos funcionais. Então, a molécula orgânica é uma cadeia carbônica
que pode estar associada, e no caso dos fármacos, sempre está associada a outros elementos químicos formando grupos funcionais, né? Olha aqui, ó, isso aqui é uma amida, ó, ligado num halogênio, num cloro, ligado em hidroxilas, olha aqui, um OH, várias hidroxilas, aqui um grupamento éter não, né? Isso aqui é um éster. Então, esses elementos químicos, especialmente o oxigênio, o nitrogênio, e alguns halogênios também, como o cloro, eles se ligam a cadeias carbônicas, formando grupos funcionais, e essas são as nossas moléculas orgânicas. Fármacos são moléculas orgânicas. Raramente você vai ver uma molécula inorgânica, como, por exemplo, deixa eu pegar um exemplo aqui. Bicarbonato de sódio. Tá vendo aqui, ó? O bicarbonato de sódio não é uma cadeia carbônica. Ele tem carbono? Tem. Um carbono ligado a 3 oxigênios e coordenado com dois sódios. O bicarbonato de sódio a gente usa para reagir com o ácido clorídrico do nosso estômago e neutralizar o ácido clorídrico. E assim a gente combate a sensação de queimação, de azia. Essa é uma molécula inorgânica. Rara, tá? Rara na farmacologia você usar uma molécula inorgânica. Um outro exemplo, eu tenho até poucos exemplos, eu tenho só o bicarbonato de sódio mesmo e mais alguns poucos sais. Um outro exemplo é o carbonato de lítio. Tá? Olha aqui, carbonato de lítio, tá vendo? Ó, mais uma vez, um carbono associado a 3 oxigênios e a 2 lítios. O carbonato de lítio é uma medicação usada para pessoas que têm bipolaridade e oscilam o humor entre o depressivo e o eufórico. Essas pessoas, para elas tentarem controlar o humor delas e se manterem com um humor estável, uma das medicações mais antigas e até hoje mais populares é o carbonato de lítio, uma molécula inorgânica. Raro, raro, raro. Grande maioria dos fármacos são moléculas orgânicas. Tem alguém para aceitar aqui? E esses fármacos, gente, quando ingeridos, ou passados sobre a pele, ou injetados, eles estão sempre fazendo parte de uma formulação farmacêutica, né, de uma forma farmacêutica, que você pode passar essa forma farmacêutica na pele, pode injetá-la, pode gotejá-la em mucosas, nos olhos, nos ouvidos, no nariz, pode tomá-la, né, por via oral, a mais comum das vias. Esse fármaco vai entrar no seu corpo, vai ser absorvido por alguma dessas vias, exceto a injetável, né, que não demanda absorção. Depois de absorvido, ele cai na sua corrente sanguínea e é distribuído. Quando ele chegar nos tecidos, em alguns tecidos do seu corpo, ele vai encontrar um receptor. O que é o receptor do fármaco? É a molécula do nosso corpo na qual o fármaco se liga. O efeito farmacológico que ele vai provocar é fruto dessa ligação. O evento mais importante da farmacologia, gente, é esse encontro. Eu não posso falar em efeito farmacológico se o meu fármaco não encontra o seu receptor. Esse receptor, então, ele está onde, professor? Ele está nas células dos tecidos. É uma molécula das células dos nossos tecidos. Então, quando o fármaco é distribuído e ele chega no tecido, ele vai encontrar na célula o seu receptor. Vamos supor que eu pegasse se fosse possível, né? Isso é possível, inclusive, em animais. A gente não faz isso em humanos, mas em animais é possível. Vamos supor que eu pegasse um de vocês e tirasse do cérebro de vocês todos os receptores para a morfina, que é um analgésico. Vamos supor que isso fosse possível, né? Eu retirasse dos neurônios de vocês todos os receptores para o fármaco morfina. Vocês poderiam tomar, gente, toneladas de morfina. Ela não exerceria nenhum tipo de efeito farmacológico em vocês. Por quê? Porque não tinha um receptor. Ela não se ligaria em nenhuma estrutura da sua célula. E se ela não se ligar,
ela não tem como modificar a bioquímica da célula. Então, quem são os receptores de... Ah, professor, isso é impossível. Em animais é possível, tá? Eu posso, inclusive, a gente chama de animais nocaute. Nocaute igual do boxe lá, quando um adversário derruba o outro. Nocaute por quê? Porque você tira o gene no animal, por exemplo, num rato, você tira o gene que produz aquele receptor. E aí você gera um animal que não tem o receptor. E aí você faz testes clínicos com ele, para ver como é que ele responde agora sem ter aquele receptor para determinada substância. Quem são os receptores de fármaco, gente? Que tipo de moléculas, né? Nossas células, vocês lembram do que as nossas células são feitas? Elas são feitas, ó, a membrana é feita de uma bicamada lipídica, cheia de proteínas. O citoplasma é repleto de proteínas e também de lipídios. Dentro das nossas células tem carboidratos, mas não acumulados. Os carboidratos estão nas nossas células mais para serem usados como fonte de energia. Algumas poucas células, né, armazenam carboidratos. Os hepatócitos, a célula muscular, são alguns exemplos. E no núcleo eu tenho um tipo diferente de molécula, né, os ácidos nucleicos, as cadeias de RNA e de DNA. Essas são as moléculas que basicamente formam as nossas células. Nossas células também são cheias de íons e também podem possuir aqui vitaminas, né, no interior da célula. Mas os componentes básicos da célula são os lipídios, as proteínas, os ácidos nucleicos e carboidratos. Desses 4 grupos de moléculas que formam as nossas células, todo destaque para as proteínas. Por quê? Quem são alvos dos fármacos? As proteínas. Tá? Então, se 99% dos fármacos são moléculas orgânicas, 99% dos receptores são proteínas. Eu só não posso falar que 100% dos receptores farmacológicos são proteínas, só não posso falar isso, porque um grupo muito pequeno de fármacos pode se ligar à molécula de DNA. Fármacos, especialmente fármacos antineoplásicos, tá? Fármacos que afetam a duplicação do DNA da célula tumoral, do câncer. Com exceção desse pequeno grupo de fármacos, gente, todos os demais fármacos se ligam a proteínas. Ah, professor, o diclofenaco que eu tomo para combater uma inflamação, ele se liga a proteínas? Sim. A amoxicilina que eu tomo para interromper uma infecção bacteriana, ela vai se ligar a proteínas? Sim. Esses fármacos, gente, são normalmente, o alvo deles, né, normalmente são estruturas proteicas, são proteínas. E aí vou perguntar para vocês, onde eu tenho proteínas na célula? Em qual ambiente da célula as proteínas estão presentes? A célula tem 3 ambientes, né? O citoplasma, a membrana e o núcleo. Desses 3 ambientes, onde vocês me diriam que eu encontro proteínas nas quais os fármacos poderiam se ligar? O citoplasma? Citoplasma repleto de proteínas. Ele tem proteínas isoladas, funcionando como enzimas, proteínas estruturais, que, por exemplo, formam o citoesqueleto, proteínas compondo as organelas, o ribossomo, lembra do ribossomo? O ribossomo nada mais é que um grande aglomerado de proteínas. Ele nem chega a ser uma organela, ele é uma associação supramolecular, né? Um conjunto de proteínas associadas com RNA ribossomal. Citoplasma, ok. Membrana, gente, membrana da célula tem proteínas ou ela é apenas uma camada, uma bicamada lipídica? Gente, a membrana das células é um ambiente riquíssimo em proteínas, tá? A membrana celular é uma bicamada lipídica incrustada com proteínas. Não sei se vocês devem se lembrar dessa estrutura aqui.
aqui, gente, isso aqui é uma estrutura de membrana plasmática, ó. Bicamada lipídica, né, lipídios voltados para a face externa e para a face interna. E olha aqui, ó, diferentes tipos de proteínas. Proteínas que estão voltadas para apenas uma face da membrana, como essa, e proteínas transmembrana. Por que transmembrana? Porque ela atravessa a membrana de um lado para o outro. Então, olha só, a membrana celular é uma bicamada lipídica repleta de proteínas. Então, a membrana tem proteínas. E agora que eu quero saber, o núcleo tem proteínas? E se tem, que tipo de proteínas eu encontro no núcleo? Ou o núcleo só tem ácidos nucleicos? O que vocês acham? Tem proteína. O RNA, ele é síntese proteica. Não, o RNA é ácido nucleico. Quando produzido, ele vem para o citoplasma, se associa ao ribossomo e vai dar origem às proteínas. A síntese de proteínas vai acontecer a partir do RNA. O RNA é uma fita que tem o código para produzir as proteínas, mas ele é ácido nucleico. Só que, para eu produzir o RNA, eu tenho que transcrever o DNA. E para eu duplicar o DNA, eu vou precisar de muitas proteínas. Vocês na Odonto fazem genética? Já tiveram genética? Sim, já tive. Já tiveram? Ah, então eu imagino que vocês tenham visto o aparato de transcrição. Para eu transcrever o DNA, eu tenho que associar um grande grupo de proteínas. Então, o núcleo é repleto de proteínas. Essas proteínas do núcleo recebem muitas vezes o nome de fatores de transcrição. Por que fatores de transcrição? Porque são proteínas que auxiliam na transcrição do DNA, a produzir RNAs, que vão vir para o citoplasma e gerar proteínas. No citoplasma, eu tenho proteínas com várias finalidades. Tem proteínas estruturais, que compõem o citoesqueleto da célula. Eu tenho proteínas que funcionam como enzimas. Alguém consegue me descrever o que é uma enzima? A ideia de enzima precisa estar muito clara na cabeça de um aluno de farmacologia, porque enzimas serão alvos de fármacos em inúmeras situações. Quem saberia me dizer o que é uma enzima? Um catalisador? Um catalisador biológico. O que é um catalisador, gente? Acelera reações químicas? Isso, ela não participa, mas ela acelera a reação química. Aqui no citoplasma dessa célula, eu fiz uma célula aqui para vocês com a membrana. Nessa membrana eu coloquei duas proteínas. No citoplasma eu representei uma proteína funcionando como uma enzima, porque olha aqui, ó, tem um reagente A mais um reagente B, e ela ajudou a transformar num produto AB. Isso é uma enzima. Enzimas são... Sempre que um farmacologista vê uma enzima, ele já pensa, podia desenvolver uma molécula para interferir na ação dessa enzima. Por quê, gente? Porque quando o fármaco interfere na ação de uma enzima, concorda que ele muda a bioquímica da célula? Pai, de que forma, professor? Pense o seguinte, a enzima está atuante. Se ela está atuante, ela está pegando o reagente dela e está transformando em quê? Em produto. Então, concorda que a célula está cheia do produto AB, hipotético aqui, porque a enzima está atuante. Se o meu fármaco se liga nessa enzima e inativa ela, o que eu vou deixar de ver dentro da célula? O que vai diminuir a quantidade? Se eu inativei a enzima que produzia o produto AB, concorda que a quantidade do produto AB vai diminuir? Isso é uma alteração bioquímica dentro da célula? É. A primeira classe de fármacos que nós vamos ver, os anti-inflamatórios, fazem justamente isso. Nós temos no corpo uma enzima que produz substâncias inflamatórias, que deixam os nossos tecidos inflamados. O que são os fármacos anti-inflamatórios? São moléculas que penetram a membrana, entram no citoplasma, ligam nessa enzima, que vocês vão conhecer na próxima aula, e ao se ligarem nessa enzima, fazem com que ela pare de produzir as substâncias pró-inflamatórias. À medida que essa enzima fica bloqueada, a quantidade de substâncias inflamatórias na célula diminui. E à medida que vai diminuindo, o tecido desinflama.
Vocês vão reparar que, por exemplo, se o alvo do fármaco é uma proteína do citoplasma, ele tem que atravessar a membrana, entrar no citoplasma e fazer efeito farmacológico se ligando naquela proteína. Se o alvo do fármaco é um fator de transcrição, é uma proteína que está no núcleo, ou se o alvo do fármaco é o próprio DNA, eu falei que isso é raro, né, mas acontece, aí o fármaco tem que atravessar a membrana, atravessar o citoplasma, atravessar a membrana nuclear ou carioteca, para depois chegar no núcleo, e aqui ele vai se ligar ou na proteína ou no DNA, que é o alvo dele. Então, está vendo que esse fármaco que age no núcleo das células, ele tem um pouquinho mais de trabalho, né? Ele tem que atravessar todo esse caminho para chegar no núcleo das células. Já um fármaco que age no citoplasma, as proteínas que são receptores para ele estão aqui no citoplasma, basta que ele atravesse a membrana. Eu queria perguntar para vocês, se as proteínas da membrana também são receptores de fármacos, para que esse fármaco exerça efeito farmacológico, gente, ele não necessariamente precisa entrar na célula, tá? O fármaco pode vir, ó, viu que aqui no desenho que eu mostrei para vocês de membrana, tem proteínas que estão de fora da membrana? Essa proteína aqui, ó, o fármaco pode chegar e se ligar nela aqui, na face externa. Ele não precisa entrar na membrana e se ligar nela aqui por dentro. Ele pode se ligar de fora, e muitas vezes é isso que acontece. Então, para esses fármacos, cujo receptor está na membrana, ele nem precisa entrar na célula. Ele chega no ambiente celular, ele está ali no espaço entre as células, né, no intertício, ele nem precisa entrar na célula, ele vai simplesmente chegar na membrana da célula e se ligar no seu receptor. Um exemplo disso, por exemplo, é o nosso mais poderoso analgésico, né, a morfina. A morfina, ela age no sistema nervoso central, e talvez até no periférico também, mas nos neurônios do sistema nervoso central, ela nem precisa entrar neles, ela não precisa atravessar a membrana. O receptor de morfina está na membrana dos neurônios. A morfina chega, se liga nesse receptor, na membrana, e provoca uma alteração bioquímica dentro do neurônio. Essa alteração é uma alteração que inibe dor. E aí você deixa de sentir a dor. Esse é o efeito farmacológico da morfina, né? O efeito analgésico central, um efeito analgésico potente. Então, gente, sempre que vocês pensarem em farmacologia, vocês vão pensar em um fármaco, quase sempre uma molécula orgânica, interagindo, se ligando a um receptor nas nossas células, nos nossos tecidos. E esse receptor é uma proteína. Onde essa proteína está localizada? Ela pode estar na membrana do tecido-alvo, ela pode estar no citoplasma das células do tecido-alvo, ou ela pode estar, inclusive, no núcleo das células do tecido-alvo. Ficou claro isso, gente? Eu preciso que vocês tenham entendido isso claramente para a gente seguir. Nenhuma dúvida? Olha, essa interação, você fala, professor, vamos supor que vocês tivessem me perguntado isso. Professor, eu tenho uma proteína na membrana do meu neurônio, só que essa proteína, ela também está na membrana das células do meu pulmão. E ela também está na membrana das células do meu rim, a mesma proteína. Esse fármaco, vocês acham que ele vai se ligar só na membrana, no receptor do meu neurônio, ou ele também vai se ligar onde quer que essa proteína esteja, que esse receptor esteja? Se ele estiver na membrana das células do meu rim, do meu fígado, do meu intestino. Gente, como o sistema circulatório vai distribuir o fármaco para todos os tecidos, onde o fármaco encontrar o seu receptor, ele vai se ligar. Tá ok? Por isso que ele provoca efeito farmacológico em um determinado tecido, e em outros, ele vai provocar o quê? Como chama, gente, esse efeito que ele provoca fora do meu tecido-alvo? Adversa medicamentosa. Reação adversa medicamentosa. É isso que eu quero que vocês entendam. Quando você toma, por exemplo, os famosos Penergan, né, que é a prometazina, é um famoso antialérgico, talvez alguns de vocês já tenham feito uso. Ou o polaramine, que é a dexclorfeniramina.
Também um outro antialérgico muito conhecido. Quando você toma esse medicamento, ele vai agir nas células dos seus tecidos periféricos, onde está a alergia. Por quê? Porque os nossos nervos, as terminações nervosas, têm receptor para prometazina, que é o fármaco presente no Fenergan. Os nossos vasos sanguíneos também têm receptor para a prometazina. Então, beleza. Se o vaso sanguíneo tem um receptor para prometazina, ela vai se ligar no vaso sanguíneo, nas células da parede dos vasos. Se os nervos também têm, os nervos periféricos, a prometazina também se liga neles. É daí que vem o efeito dela. Nos nervos, ela faz parar a coceira, aquela sensação angustiante de coceira de uma alergia. E nos vasos sanguíneos, ela bloqueia a vasodilatação. Por isso que aquela região inchada, vermelha, logo desincha e volta ao normal. Ok? Só que lá aqui no nosso cérebro, também existem receptores para prometazina. Então, aqui no nosso cérebro, ela também vai se ligar nos nossos neurônios, do sistema nervoso central. E vai gerar uma forte sensação de sono. Vai gerar sedação. A gente vai ficar sonolento e desatento. Está vendo que o fármaco, uma vez distribuído para os tecidos, onde é que ele vai exercer efeito? Em todos os tecidos onde ele encontrar o quê, gente? Quem que ele tem que encontrar para ele modificar o funcionamento daquela célula? O seu O seu receptor. receptor. Se ele encontrar em vários tecidos, ele vai alterar a fisiologia de todos aqueles tecidos. Em um só, eu vou estar vendo efeito farmacológico, o efeito que eu desejava. Nos demais, o que eu vou estar vendo? Vou estar vendo reação adversa, efeito inesperado. Tá? Que nem sempre é um problemão de saúde, eu tenho que pensar isso, que às vezes a reação adversa é apenas um inconveniente. É um sono, uma desatenção, uma náusea, nem sempre vai ser um problema grave, né? Mas pode ser um problema grave a reação adversa? Pode ser até uma convulsão, né? Pode ser um coma. Algumas reações adversas podem ser muito intensas. Então, reação adversa tem esse conceito, né, de uma reação inesperada e provocada fora do meu sítio de ação. No meu sítio de ação é efeito farmacológico. Tá? Lembra que eu falei para vocês, mais um exemplo, que eu falei para vocês dos anti-inflamatórios que nós vamos estudar. Vocês vão ver que o anti-inflamatório, ele vai lá na célula inflamada, ele entra na membrana e se liga em uma proteína que é uma enzima que está produzindo substâncias inflamatórias. E ele inibe essa proteína. A célula para de produzir substâncias inflamatórias e desinflama. Ok. Só que o nosso estômago tem essa mesma proteína. Olha que azar. E no estômago, essa proteína ajuda a produzir o muco protetor do estômago. Lembra do muco que protege o estômago contra o ácido gástrico que nós falamos lá na fisiologia? Então, infelizmente, essa mesma proteína está lá no estômago, ajudando a produzir o ácido gástrico. O que vai acontecer quando você toma o anti-inflamatório, gente? Vamos ver se vocês estão entendendo o que eu estou falando. Na célula inflamada, ele entra, se liga na proteína e inibe ela. Ela para de produzir substâncias inflamatórias. E o que vai acontecer lá no estômago? Se lá também existe essa proteína, só que com outra função. Reação adversa medicamentosa. Entende que lá no estômago ele vai ligar nessa mesma proteína, já que ela é igual, e lá no estômago ele também vai inibi-la. Só que no estômago ela não estava produzindo substâncias inflamatórias. No estômago ela estava ajudando a produzir quem? Ácidos. O muco, né? O muco protetor do estômago. Lá no estômago ela estava ajudando a produzir o muco. Se o meu fármaco lá no estômago se ligar nela e inibi-la, o estômago vai parar de produzir o muco. E aí a parede do estômago vai ficar desprotegida. O ácido gástrico vai atacar a parede do estômago e a pessoa vai começar a sentir queimação. Então, lá no estômago, eu vi reação adversa medicamentosa. No tecido que estava inflamado, eu vi efeito farmacológico.
E nos dois casos, o meu fármaco se ligou na mesma enzima, só que no tecido inflamado, ela estava produzindo substâncias inflamatórias. Lá no estômago, ela estava ajudando a produzir o muco. Como o meu fármaco não distingue, ele vai ligar em ambas as enzimas e vai inibi-las, porque elas são iguais. Só que no tecido inflamado, essa inibição eu desejava, eu queria parar de produzir substâncias inflamatórias, porque eu queria parar aquela inflamação no tecido. Mas lá no estômago, eu não queria parar a produção de muco. Esse efeito do meu fármaco lá no estômago foi indesejado e vai trazer consequências negativas para mim. Vai parar de produzir o muco no meu estômago e meu estômago vai ficar suscetível ao ataque do ácido gástrico e eu vou ter gastrite. A gastrite é uma reação adversa comum dos anti-inflamatórios não esteroidais. Então, ao longo das nossas aulas, a gente vai sempre estudar essas duas coisas. Em quem que o fármaco se liga no tecido para provocar efeito farmacológico e em quem que ele se liga nos outros tecidos provocando efeito adverso. Reação adversa medicamentosa. Então, isso é o básico da farmacologia, que é pelo menos o meu objetivo com vocês nessa disciplina que a gente tem, que é tão curtinha, mas que serve para vocês para uma introdução à farmacologia. Você tem que saber que o seu fármaco ele vai se ligar em uma estrutura nas células, normalmente em uma proteína. Quando essa ligação acontece, ela é no modelo chave e fechadura. O que é isso? Cada fármaco tem o seu receptor específico. A ligação é um encaixe. E esse encaixe é no modelo chave e fechadura, é um encaixe perfeito. Né? Porque, felizmente, né? Pensa se cada molécula orgânica saísse ligando em tudo quanto é proteína do nosso corpo. A gente teria efeito farmacológico e teria uma infinidade de efeitos de reações adversas. Não, eu quero que quanto mais específico o meu fármaco for, gente, melhor para mim, menos reação adversa ele terá. O que é especificidade num fármaco? É ele ligar exclusivamente em um tipo de receptor. Quando ele sai se ligando em todo mundo, é até um termo engraçado, a gente chama o fármaco de promíscuo. Para uma pessoa promíscua, que faz ligações muito facilmente com qualquer outra pessoa, o fármaco promíscuo também se liga facilmente com qualquer receptor. Esse é um fármaco complicado de trabalhar, porque ele vai ter muita reação adversa. Ele se liga em vários receptores ao mesmo tempo, em células diferentes, de tecidos diferentes, então é difícil trabalhar com ele. Um fármaco ideal é um fármaco altamente específico, que encontra no nosso corpo um único receptor, porque daí as chances dele ter efeito farmacológico intenso e quase nenhuma reação adversa aumentam, tá? Especificidade é algo desejado num fármaco. Eu não quero fármacos promíscuos, não. Promiscuidade em fármacos é dizer que a molécula orgânica que você está tomando, ela encontra no nosso corpo mais de um receptor. 2, 3, 4, 5, em tecidos diferentes. Isso pode fazer com que, ao tomá-la, você tenha o efeito farmacológico, mas tem uma série de outras reações adversas, porque o fármaco sai se ligando em todo mundo. Especificidade é algo muito desejável no fármaco, ele se ligar num único receptor e ali promover efeito farmacológico e o mínimo possível de reações adversas medicamentosas. O fármaco, então, gente, vai se ligar ao receptor e essa ligação provoca na célula uma alteração bioquímica. Essa alteração bioquímica, no meu sítio de ação, vai se chamar efeito farmacológico. Fora dele, vai se chamar reação adversa medicamentosa. Então, vamos botar aqui. Ó. Efeito farmacológico, eu vou ver no sítio de ação. Essa alteração bioquímica fora do tecido-alvo, fora do sítio de ação, eu vou chamar de reação adversa medicamentosa. Gente, o que é essa alteração bioquímica? É porque não basta, esse aqui é um ponto crítico da nossa disciplina, porque vocês não vão ver isso na nossa disciplina e alguns alunos podem acabar estranhando. Quando eu falo que o fármaco se liga no receptor, muda algo dentro da célula.
ou ela passa a produzir uma substância que ela não estava produzindo, ou ela deixa de produzir uma substância que ela estava produzindo. Tem que mudar algo dentro da célula. É essa mudança que vai refletir o meu efeito farmacológico no sítio de ação. E é essa mudança que vai gerar a reação adversa medicamentosa fora do sítio de ação. Vou tentar dar um exemplo em relação ao antialérgico que eu acabei de falar. Se a gente toma, por exemplo, a prometazina, no sítio de ação, ou seja, na região onde está ocorrendo a alergia, a prometazina vai inibir as ações da histamina, que é uma substância própria do nosso corpo, um neurotransmissor, a histamina, lá no tecido alvo. Lá no sistema nervoso central, a prometazina vai me provocar sono, porque lá também ela vai inibir as ações da histamina. Essa é a alteração bioquímica que um antialérgico provoca no corpo. Qual que é a alteração bioquímica? Ele inibe as ações da histamina. Quando ele inibe as ações da histamina no local inflamado, eu chamo de efeito farmacológico antialérgico. Quando ele inibe as ações da histamina fora do meu tecido-alvo, no caso do sistema nervoso central, me provocando sono, eu vou chamar de reação adversa medicamentosa. Tá claro isso? Mais um exemplo. Quando o meu fármaco anti-inflamatório se liga no seu receptor, que é uma enzima no citoplasma, ele vai provocar uma alteração bioquímica. O que é uma alteração bioquímica? Essa enzima para de produzir a substância que ela estava produzindo. Lá no tecido inflamado, para de produzir substâncias inflamatórias. Então, eu vou ter efeito farmacológico anti-inflamatório. Lá no estômago, essa enzima vai ser inibida e vai parar de produzir o muco do estômago. E o estômago vai ficar suscetível ao ataque do ácido gástrico. Então, lá no estômago, eu tive reação adversa medicamentosa por conta do bloqueio dessa enzima. Está vendo que o fármaco anti-inflamatório altera a bioquímica da célula? Antes de você tomar ele, a célula inflamada está cheia de produtos anti-inflamatórios. Antes de você tomar ele, o seu estômago está cheio de substâncias que estimulam a produção do muco. Depois que você toma o anti-inflamatório, a sua célula inflamada para de produzir essa substância pró-inflamatória. E o seu estômago para de produzir as substâncias que estimulam a produção do muco. Tudo por quê? Porque o fármaco se ligou numa proteína, no seu receptor, inibiu essa enzima e mudou bioquimicamente a célula. Ela tinha um produto e ela deixou de produzir esse produto. Na célula inflamada, isso vai redundar em efeito farmacológico. Nas células não inflamadas de outros tecidos, isso vai redundar em reação adversa medicamentosa. Gente, isso aqui ficou claro para vocês? Vamos, tem alguém aí? Sim. Ótimo, porque isso é uma parte super importante do que nós vamos discutir em todas as classes farmacológicas. Vocês vão estar sempre vendo isso. Fármaco, eu vou apresentar o fármaco daquela classe, ou os fármacos. Quem é o receptor para aquela classe de fármacos? A alteração bioquímica provocada, o efeito farmacológico gerado. Se houver reação adversa, eu vou apresentar também a reação adversa. Onde é que eu pego leve com vocês? Normalmente na alteração bioquímica, tá? Então, às vezes, vai parecer meio mágica. Com a farmácia, que a gente tem várias farmacologias, eu entro mais pesado nisso daqui. Então, eu apresento o fármaco, mostro o receptor no qual ele se liga e detalho as alterações bioquímicas que acontecem dentro da célula, levando ao efeito farmacológico. Com vocês, eu nem sempre vou fazer isso, tá? Porque essa alteração bioquímica deixa a parte mais complexa.
Então, muitas vezes eu vou apresentar o fármaco, o receptor, vou dar uma ideia do que está acontecendo dentro da célula que está gerando o efeito farmacológico. Não dá para eu não falar dessa alteração bioquímica de todo, porque fica parecendo mágica, né? O fármaco se liga no receptor e pluft, acaba a dor. O fármaco se liga no receptor e pluft, a célula tumoral morre. Não, né? Você tem que entender o que essa ligação fármaco-receptor está mudando dentro da célula que está gerando um efeito farmacológico. Qual é a mudança provocada aqui dentro da célula que gera efeito farmacológico, né? Quando eu tomo isotretinoína, por exemplo, a isotretinoína é um medicamento muito famoso para tratar acne. O nome de marca mais conhecido é o Roacutan. Quando você toma isotretinoína, você já sabe qual é o tecido-alvo, é a sua pele. Então ele vai ser distribuído para o corpo todo, mas o sítio de ação é a pele. Quando ele chega na pele, o que ele faz na pele? Quem é o receptor dele na célula epitelial que faz com que provoca uma alteração bioquímica que vai redundar no efeito farmacológico? Qual que é o efeito farmacológico dele? As acnes desaparecem. Então, isso é estudar farmacologia. É quando você conseguir dar essa resposta quando perguntado pelos seus pacientes, é porque você sabe farmacologia. Quando o seu paciente perguntar, mas doutora, e o que esse anestésico que você aplica em mim faz que a dor desaparece? Se você souber explicar, você sabe farmacologia dos anestésicos locais. Se eu te perguntar, doutora, quando você aplica o anestésico em mim, eu sinto uma taquicardia muito forte. Se você souber explicar por que o anestésico provoca taquicardia, você sabe explicar a reação adversa medicamentosa provocada por ele. Tá? Então, isso é farmacologia. Você passou um anti-inflamatório para o seu paciente, para desinflamar, né, alguma inflamação na boca, no caso de vocês. Se depois ele vier para você e dizer, doutora, nossa, que medicação boa, eu tomei ele já no terceiro dia, minha gengiva que estava toda inflamada, dolorida, me incomodando muito, zerou, ficou ótima. Aí se você souber explicar para ele o que esse fármaco fez, que esse medicamento fez, né? Você vai explicar, não, esse medicamento tem um fármaco fulano, exerce tal efeito sobre tal receptor, altera isso, e por isso que você viu o efeito farmacológico anti-inflamatório na sua gengiva. Se outro chegar para você e dizer, nossa, mas eu tomei a medicação, foi boa. Realmente a inflamação na minha gengiva acabou. Só que, nossa, eu senti muita queimação. Se você souber explicar para ele por que ele sentiu essa queimação, essa reação adversa medicamentosa lá no estômago, você sabe a farmacologia dos anti-inflamatórios. Por isso, gente, quem é meu fármaco ideal? Vamos falar de ideal farmacológico? E é bom que a gente conheça o ideal farmacológico, e quando eu tiver um medicamento, não é sempre que eu tenho, se aproxima do ideal, o certo é que eu faça uso desse medicamento. O objetivo o ideal para cada classe de fármacos é que eu tivesse medicamentos que me oferecessem eficácia e segurança. Quem sabe me dizer a diferença entre eles? O meu sonho como farmacologista é ter medicamentos de todas as classes que me oferecessem eficácia e segurança. O que é, gente, eficácia e segurança? Como é que vocês diferenciariam esses termos em relação a um fármaco? Eficácia é o fármaco que realmente cumpre o seu dever? Por aí. Eficácia é quando o fármaco produz o efeito farmacológico desejado. Se você tomou um analgésico, estava com uma dor de cabeça e a dor de cabeça desapareceu, o seu fármaco apresentou eficácia. Se você tomou um remédio para dor de cabeça e continuou com dor de cabeça, o fármaco foi ineficaz. Não resolveu o seu problema.
Quando apresenta efeito farmacológico ideal, é porque eu tenho eficácia. Tá? Então, se eu tomar uma quimioterapia antibacteriana para extinguir uma infecção bacteriana, por exemplo, nas minhas vias urinárias, né, uma infecção urinária, se esse fármaco destruir, matar todas as bactérias e livrar o meu sistema urinário da infecção, ele foi eficaz. Se eu tomei o fármaco antibacteriano e a infecção continuou ou até se agravou, o meu fármaco foi ineficaz. Então, eficácia é fazer efeito. E segurança, gente? O que é segurança, gente? O que é meu segundo grande objetivo ao fazer uso de uma molécula estranha, um xenobiótico, um fármaco? Qual que é o meu outro objetivo quando eu faço uso dele? A reação adversa, não ter a reação adversa ou a toxicidade? Não apresentar reações adversas ou apresentar reações adversas toleráveis, tá? Não ter reação adversa é quase que uma utopia. Tem alguns fármacos que são altamente seguros. Você não vai conseguir ver o paciente relatando quase reação adversa nenhuma. Esses fármacos, gente, quando eles juntam alta eficácia com a elevada segurança, ou seja, não provocam reações adversas graves, ou não provoca reação adversa de forma nenhuma, esse é meu fármaco ideal, meu fármaco dos sonhos. A gente tem algumas classes farmacológicas que se aproximam disso, né? Se aproximam desse ideal farmacológico. Um bom exemplo são os prazóis, os inibidores da produção de ácido gástrico no estômago, como o omeprazol, o pantoprazol. Essas medicações são altamente eficazes. Por quê? Porque o objetivo deles é parar a produção de ácido gástrico, e eles param a produção de ácido gástrico com elevada eficácia. E também são fármacos bastante seguros. Vocês vão ver que os pacientes que fazem uso dessas medicações, raramente eles se queixam de alguma reação adversa medicamentosa, nem grave, nem moderada, muitas vezes nem leve. Esse é meu ideal farmacológico. Já outras classes de fármacos estão longe do ideal. Um bom exemplo são os antineoplásicos para tratar o câncer, as neoplasias malignas. São fármacos normalmente pouco eficazes, tá? Tem pouca taxa de sucesso para eliminar a neoplasia maligna. Então, tem eficácia baixa e normalmente são fármacos muito pouco seguros. Tem um perfil de reações adversas medicamentosas muito intensas, muito graves. Então, esses fármacos eles estão na contramão do meu ideal, eles são o oposto, eles são pouco eficazes e muito pouco seguros. E eu queria justamente o oposto, eu queria fármacos muito eficazes e muito seguros. Então, temos terapias que se aproximam do ideal e ainda temos terapêuticas farmacológicas que estão distantes do ideal, mas muito distantes mesmo. Então, lá há anos-luz. Por isso que se pesquisa tanto, né? A cura do câncer. A gente está buscando um medicamento melhor do que o que nós já temos. A gente quer uma medicação mais eficaz e mais segura. Sempre que eu vou lançar um novo medicamento no mercado, gente, os testes que são feitos em seres humanos, são feitos testes em seres humanos em 3 etapas. E nesses testes eu estou olhando as duas coisas, tá? Eficácia e segurança. E ambas as coisas podem ser motivo para eu reprovar uma medicação em teste. Então, isso que as pessoas muitas vezes não entendem. Se eu estou fazendo um teste para uma substância nova, não basta que ela seja eficaz. Não basta que ela trate a doença com eficácia, com sucesso. Ela também tem que ser segura, ela não pode matar meus pacientes. Provocar efeitos adversos graves, reações adversas medicamentosas graves. Ela tem que me oferecer um perfil
de segurança mínimo para eu conseguir aprová-la. Então, cuidado, tá? Tem muitas medicações que são aprovadas em eficácia, mas reprovadas em segurança. Outras acontece o contrário. Elas são aprovadas em segurança, são seguras, mas a eficácia é pequena. Então, elas acabam sendo reprovadas do mesmo jeito. Para finalizar essa parte, eu vou falar da vacina contra o Covid. Só para a gente sedimentar esse conceito de eficácia e segurança. Vocês estão vendo que várias vacinas estão sendo testadas, né, em um grande grupo de pessoas. Muitas vacinas já estão na terceira fase, na fase final de estudo em seres humanos. Essa fase é a que mais tem voluntários. Normalmente a gente testa entre 1.000 a 6.000 voluntários. Então tem várias vacinas sendo testadas já nessa última fase, na fase 3. Você pode me dizer, às vezes você vê uma notícia assim, a vacina contra o Covid não provocou nenhuma reação adversa. Aí as pessoas já ficam super felizes, achando que, vamos ter a vacina. Calma lá. Essa informação só está me dizendo que a vacina mostrou-se segura. É uma informação positiva? É. Segurança, a vacina já mostrou que tem. Segurança. Ela não provoca reações adversas graves. Mas, e se ela não mostrar eficácia? Gente, não adianta nada ela ser segura. Ela não provoca reação adversa, mas ela também não imuniza. Então não adiantou nada. Então ela não é eficaz. Se ela não promove uma imunização por um período prolongado, ela não tem eficácia, vai ser reprovada por ineficácia. Ou pode acontecer o contrário. Um desses muitos estudos que estão sendo conduzidos por diferentes agências pode falar, não, a minha vacina contra o coronavírus é eficaz. Ela imuniza contra o coronavírus. Só que ela provoca reações adversas medicamentosas gravíssimas. Gente, ela vai ser reprovada do mesmo jeito. Não, mas ela tinha eficácia, agora você vai tomar... Ela, tudo bem, ela te imuniza, mas ela pode te matar por outros motivos, uma reação alérgica, um problema toxicológico em algum tecido específico, uma toxicidade hepática, renal, cardíaca, nervosa. Então, se ela não, mesmo tendo eficácia, não tendo segurança, ela será reprovada do mesmo jeito. Então, por isso que desenvolver medicamentos é tão difícil. Você tem que achar moléculas terapêuticas que sejam eficazes, que contornem o problema, mas que também não me façam mal de uma forma significativa. Pode ter reação adversa? Pode, tem, a maioria tem. Mas tem que ser reações adversas toleráveis. Pode ter reação adversa grave, gente? Vocês acham que pode ou não? Para eu conseguir liberar uma molécula no mercado. Pode ter uma reação adversa grave, como, por exemplo, convulsões. Acho que não. Acredita que pode? Pode. Eu acho que sim. Como eu falei para vocês, é num grupo de 5.000 pessoas. Se nesse grupo metade morrer, tá reprovadíssima essa medicação. Só que, gente, pode acontecer uma reação grave, até como óbito, mas em um milhão, ou seja, uma reação raríssima, rara, pode. A reação adversa grave pode existir, só que ela tem que ser raríssima, tá? Rara, ela não pode ser uma reação comum, óbvio, né? Por exemplo, a dipirona, nossa tão famosa dipirona, que a gente usa tanto no Brasil como analgésico. A dipirona provoca uma reação adversa fatal, chamada agranulocitose. Só que ela é rara, por isso que nós tomamos dipirona. Mas alguém pode tomar dipirona e morrer por agranulocitose? Pode. Então, as medicações que estão no mercado, elas podem provocar reações adversas, inclusive fatais? Podem. Só que tem que ser raro. Se no estudo mostrar que a reação adversa grave é frequente, isso é motivo para que a medicação seja reprovada no teste clínico. Tá bom? Dúvidas, gente, dessa parte? Vamos passar para a próxima? Oi. Bruce, tira uma dúvida minha. Igual, no caso, uma pessoa, você explicou da dipirona, uma pessoa toma e tem essa reação. Isso seria alteração bioquímica do corpo da pessoa?
Sim, cada um de nós tem uma carga genética. E aí, claro, né, dentro das populações, se chama genética de populações, as populações têm genéticas parecidas. Então, nós aqui brasileiros temos uma genética parecida. O que não significa que eu, brasileiro, tenha uma genética parecida idêntica à sua. Embora brasileiros, com uma genética basicamente parecida, miscigenada, né, nós temos diferenças entre uns e outros. E temos diferenças, nós brasileiros, com outras populações. Então, a resposta individual sempre tem que ser levada em conta em farmacologia. Vocês vão ver na prática clínica que vocês vão prescrever determinada medicação para uma paciente com sucesso total e absoluto. E vocês vão prescrever aquela mesma medicação na mesma dose para uma paciente que é do mesmo sexo, mais ou menos do mesmo peso, e essa paciente vai quase morrer, vai relatar para você todo tipo de efeito adverso. Foi o que aconteceu comigo e com meu esposo. A nossa endocrinologista passou medicação e eu não consegui tomar a medicação, eu quase morri com a medicação, os efeitos colaterais, e para ele não teve efeito nenhum. É isso que a nossa população não entende. No interior, é muito difícil ser profissional da saúde no interior. Se algum de vocês for assumir essa latada aí, porque no interior, aqui vai acontecer isso, e ok, né? A cidade é grande, você continua trabalhando tranquilamente. Vamos supor que você fosse uma moradora do interior. Você vai sair falando para todas as pessoas do seu ciclo, e essa conversa vai se alastrar na cidade, que normalmente é uma cidadezinha pequena, de que fulano te prescreveu tal medicação e quase te matou. Você se sentiu super mal, ele não sabe de nada. Isso acontece muito no interior. Os profissionais do interior, eles passam mal os bocados. Por quê? Muitas vezes é erro do profissional? Não, é resposta individual do paciente. Isso se chama, vou colocar o termo aqui para vocês, porque é uma palavra bem puxada, mas quando vocês quiserem tirar onda aí, usando um português mais nível hard, vocês podem usar. Essa resposta individual, essa particularidade apresentada por cada pessoa, a gente chama de resposta idiosincrática ou uma idiosincrasia. Esses termos dizem respeito a uma resposta particular, individual, que cada pessoa tem a moléculas estranhas ao corpo dela. E essa resposta idiosincrática, ela tem base genética. Então, vocês vão ver, por exemplo, uma classe de medicamentos que tem uma resposta idiosincrática muito clara. Os antidepressivos. Existem 5 substâncias no mercado que são a primeira escolha para tratar a depressão. Então, se você chega lá e é diagnosticado com depressão ou com crises de ansiedade, a primeira escolha para o tratamento tem que ser uma dessas moléculas aqui, ó. Fluoxetina, sertralina, paroxetina, citalopram ou escitalopram. São uma dessas 5, a primeira escolha, que todos os manuais recomendam. Você vai tomar uma delas. Vocês vão perceber, gente, que vai ter indivíduos que vão tomar essas medicações e falar, nossa, minha vida é outra depois dessa medicação. Sumiu aquela angústia, sumiu aquela tristeza, aquela vontade de chorar, tô ótimo. E tem paciente que vai chegar para você e falar, eu engordei, eu não durmo mais, e começa, minha libido acabou, eu não tenho mais vontade de fazer sexo. Ele vai te escrever um corolário, um rosário de reações adversas. Você fala, mas gente, a literatura fala que esses medicamentos são bem tolerados. Por que essa criatura está relatando esse tanto de coisa? Ele está mentindo, será? Não está. Ele realmente está sentindo aquilo tudo. Nesses casos, não adianta, você tem que trocar a medicação. Então, vocês vão ver, quando, por exemplo, no caso do antidepressivo, né, quando eu dou minha aula, eu falo assim, paroxetina. Aí um aluno levanta a mão e fala, nossa, professora, eu tomo paroxetina, maravilhosa. Aí o outro levanta lá no canto da sala e fala, nossa, eu tomei paroxetina, não aguentei. Deus me livre, quase me matou, tive que trocar. Eu tomo sertralina. Aí um levanta a mão e fala, meu Deus, sertralina me emagreceu, eu sequei, fiquei pele e osso, tive que trocar. Então, existe sim essa resposta idiosincrática. Olha, por exemplo, a loratadina. Loratadina é uma medicação antialérgica. Ela foi desenvolvida para superar a primeira geração, porque a primeira geração de antialérgicos gera sono. E loratadina foi gerada para não produzir sono. Então, a grande maioria das pessoas tomam loratadina para não ter sono, porque a primeira geração, há décadas
dextroamphetamina, a prometazina, elas geram sono. Então, a loratadina, que é da segunda geração, não gera. Ah, é só falar isso na aula, que alguém levanta a mão e fala, eu tomo loratadina e quase morro de sono. Enfim, essa pessoa é uma exceção. O fármaco foi gerado para não provocar sono, e a grande maioria das pessoas não terão. Tá? Mas sempre tenham em mente isso aqui, ó, a resposta idiosincrática. Às vezes vocês vão fazer uma anestesia local num paciente, o anestésico local que você sempre usa, e não dá problema nenhum. Vocês vão passar, gente, altos apuros com determinados pacientes. Você está fazendo anestesia local nele ali, ele já começa a desmaiar, e a pressão cai, e você vai passar um apuro danado. Fala, mas meu Deus, o que eu fiz de errado? É a mesma lidocaína que eu uso sempre, a mesma dose, o que aconteceu? Resposta idiosincrática. Se vocês conversarem com profissionais da área, vão ver relatos de colegas com anestesia local, o mesmo anestésico que ele usa sempre. Vocês vão ver relatos de altos sufocos aí com determinados pacientes, usando o mesmo anestésico, na mesma dose, no mesmo jeito de sempre. O que mudou? Mudou o paciente, mudou a resposta. Então, é o mesmo caso agora da vacina do Covid. Podemos esperar em todas as populações, em todas as pessoas, uma resposta à vacina adequada, uma imunização, caso a vacina seja aprovada? Não podemos. É muito provável que a vacina não tenha efeito em boa parte da população. Tem um efeito parcial. Então, estamos muito longe dessa vacina ainda, apesar dos grandes esforços, né, para que ela seja obtida. Entenderam, então, a resposta idiosincrática? Um profissional da saúde que lida com medicação tem que estar sempre atento a isso. Eu sempre reforço isso com os enfermeiros, porque o enfermeiro de todos nós, profissionais da saúde, ele é o que está mais perto do paciente, é o que está mais de olho nisso daqui, ó. Enquanto o paciente está internado, quem administra a medicação é o enfermeiro. Então, ele consegue ver quem está tendo resposta e quem não está tendo, pela própria resposta clínica. Então, o profissional, que o médico passa uma vez no dia lá na clínica, o farmacêutico nem na clínica sobe muitas vezes para conhecer o paciente, ele só dispensa a medicação, se o hospital não tiver serviço clínico. Então, nós, os demais profissionais da saúde, tem pouco contato direto no dia a dia para acompanhar essa farmacoterapia. O enfermeiro, enquanto o paciente está internado, ele faz isso. Ele consegue ver esse dia a dia. Ele consegue ver se está tendo efeito farmacológico ou se está tendo reações adversas muito intensas. Então, quem tem que ter esse olhar muito treinado é o enfermeiro. Vamos para falar, então, gente, agora é um pouquinho mais complexo. Vamos falar sobre agonismo e antagonismo farmacológico, tá? E eu vou usar como exemplo hipotético a adrenalina. Você deve estar pensando assim, professor, existem receptores de fármacos. E tem aluno que pensa, gente, que nós temos essas proteínas nas nossas células para se ligar em fármacos. Gente, claro que não. Os fármacos foram descobertos agora, desde que o homem desenvolveu tecnologia, né, para desenvolver medicamentos. E essas moléculas, esses receptores, essas proteínas que estão nas nossas células, aqui, por exemplo, ó, uma proteína de membrana, essas proteínas sempre existiram nas nossas células. Então, eu quero perguntar para vocês acham que essa proteína que está na nossa célula, ela estava aqui esperando a gente descobrir o fármaco para se ligar nela, ou essa proteína já se liga a uma molécula do nosso corpo? Ela existe na nossa célula porque ela já é receptor para uma molécula do nosso corpo. O fármaco só se aproveita e se liga nela também. Tá? Pelo amor de Deus, não pensem que, por exemplo, a gente tem receptores de fármacos do nosso corpo e que essas proteínas estão nas nossas células esperando a gente descobrir um fármaco. Não, gente, elas já existem nas nossas células porque elas se ligam a uma molécula que o nosso próprio corpo produz. O fármaco, muitas vezes, faz copiar esse efeito ou bloquear esse efeito. Isso está na base do conceito de agonismo e antagonismo farmacológico.
Vou tentar ver se eu deixo isso para vocês mais claro. Vamos pensar que nós estamos agora no nosso coração, na membrana de uma célula cardíaca, tá? Membrana de uma célula cardíaca. Nessa membrana, a célula cardíaca se chama cardiomiócito, tá? A célula muscular cardíaca. Então, estamos na membrana da célula muscular cardíaca, e nessa membrana eu estou representando um receptor, o receptor adrenérgico. Por que ele ganha esse nome, receptor adrenérgico? Porque essa proteína na membrana do cardiomiócito, ela se liga à adrenalina, que é uma molécula que o nosso corpo produz, para se ligar a esse receptor, que está na membrana da célula muscular cardíaca. Pela experiência de vocês, vocês sabem me dizer qual é o efeito da adrenalina quando ela se liga no receptor cardíaco? Qual é o efeito da adrenalina sobre o coração, gente? Sobre o tecido cardíaco? Alguém sabe? De fuga, taquicardia. Acelera, não é? O efeito dela é cardiotônico, né? Ela acelera o coração, ela faz com que o coração contraia mais rapidamente. Então, ela joga a nossa frequência cardíaca lá para cima. Então, pensa o seguinte, ó. O nosso coração, ele nunca para, né? Ele está sempre batendo. Então, ele tem uma atividade basal. Aqui, só para efeitos hipotéticos, vamos colocar que o nosso coração aqui, hipotético, bate a 100 batimentos por minuto, ok? Sem nenhum estímulo. Ele bate a 100 batimentos por minuto. Aí, você está caminhando, de repente, você vira uma esquina e dá de frente com um pitbull babando e vindo na sua direção. Nesse momento, gente, você vai ter uma descarga no seu corpo de quê? De adrenalina, uma substância que o nosso corpo produz, especialmente quando a gente enfrenta situações de perigo. Então, diante dessa situação, o seu corpo vai liberar adrenalina na sua circulação sanguínea. A adrenalina vai chegar no seu coração e vai se ligar no receptor, na membrana do cardiomiócito. O que ela vai fazer, gente? A adrenalina, a colega aí acabou de dizer que ela acelera o coração. Então, o seu coração que estava batendo a 100 batimentos por minuto, agora ele vai aumentar o batimento em resposta à adrenalina e vai chegar a quantos batimentos aqui? Hipoteticamente, tá? Esses valores são todos hipotéticos. O seu batimento agora vai chegar a 160 batimentos por minuto. Opa, a adrenalina, quando produzida, ela se liga no receptor dela, no coração, o receptor adrenérgico, e ao se ligar, ela estimula o tecido cardíaco. Vocês estão vendo que está tendo uma alteração bioquímica no cardiomiócito? Antes ele estava contraindo e gerando 100 batimentos por minuto. Depois que a adrenalina se liga, ele passa a se contrair de forma mais intensa. E vai a quanto agora? 160. Por que eu preciso desse coração batendo mais depressa? Gente, porque numa situação de perigo, nós nos defrontamos com uma escolha, né? Ou a gente foge, ou a gente luta. Por isso que a adrenalina é liberada em situações de perigo, porque ela vai nos preparar ou para fugir, ou para lutar. Tanto para fugir quanto para lutar, você vai precisar de uma resposta muscular mais intensa. Você vai precisar de mais sangue nos músculos. É por isso que a adrenalina acelera o seu coração nesse momento. Porque o seu coração precisa bombear sangue de uma forma mais intensa para os seus músculos. Você vai precisar de músculos ou para correr, se a sua decisão for fugir, ou para lutar, se a sua decisão for enfrentar. Então, essa é a famosa reação de fuga e luta, mediada pela resposta adrenérgica, né? Liberação de adrenalina no corpo. Até aqui vocês entenderam, gente, que na membrana do meu coração existe um receptor para uma molécula que eu produzo, a adrenalina. E qual é o efeito dela quando ela se liga nesse receptor, nessa proteína, na membrana das células cardíacas? O efeito é aumentar, acelerar os batimentos cardíacos. Eles estavam basais, 100 batimentos por minuto, e eles aumentam para 160. Então, entenderam, gente, que o receptor que existe na membrana do meu coração, o receptor adrenérgico, ele não existe ali para fármacos.
ele existe porque tem uma molécula no meu corpo que se liga a esse receptor e promove a alteração da minha função cardíaca. No caso da adrenalina, essa alteração é para mais, né? Ela é um acelerador dos meus batimentos cardíacos. Entendido até essa parte? Sim. Dúvidas? Não, né? Não. Então vamos lá, gente. A adrenalina é uma molécula que o meu corpo produz, que se liga a uma proteína na membrana do coração e acelera os batimentos cardíacos. Eu quero que vocês entendam. A partir do momento que a gente estuda o corpo humano, gente, porque a partir do momento que eu descubro que existe uma molécula que se liga a um receptor que acelera o coração, o que eu posso fazer em termos de farmacologia? A partir do momento que eu tenho essa descoberta, eu descobri que existe no meu corpo uma substância, e essa substância se liga no meu tecido cardíaco e acelera ele. Aí eu estudo meu tecido cardíaco e descubro quem é o receptor no qual essa molécula se liga. A adrenalina se liga. O que vocês acham que eu posso fazer a partir daí? Em termos de farmacologia, depois que essa descoberta acontece. Produzir uma molécula de fármaco semelhante à adrenalina para se encaixar no... Perfeito, maravilhoso, maravilhoso. É isso, eu posso... A partir do momento que eu tenho esse conhecimento, o que os farmacologistas já pensam de cara? Ué, vou copiar a adrenalina, vou fazer uma molécula que tenha efeito semelhante a quem? A adrenalina. Gente, todas as moléculas que eu ingeri que se ligarem no receptor adrenérgico, que é o mesmo da adrenalina, e acelerarem o meu coração, assim como a adrenalina acelera, todas essas moléculas ganharão o nome de quê? De agonistas. Agonistas de quem? Da adrenalina. Quando eu digo que o meu fármaco é um agonista de uma molécula do meu corpo, eu estou dizendo que ele tem um efeito igual ou diferente? Parecido ou diferente? Parecido. Parecido, perfeito. Então, lá na frente, quando eu falar para vocês assim, essa molécula é um agonista colinérgico, eu estou dizendo que ela tem o mesmo efeito da acetilcolina. Se eu disser que ela é um agonista da dopamina, um agonista dopaminérgico, eu estou dizendo que ela tem o mesmo efeito que a dopamina. Ou seja, ela é semelhante à dopamina. Então, se eu tomar um agonista de adrenalina, ele vai se ligar no receptor adrenérgico e vai aumentar os meus batimentos cardíacos. Quanto que a adrenalina aumentava no nosso exemplo? Ela aumentava de 100 para quanto? 160. 160. Se a molécula farmacológica, se o meu fármaco copia a adrenalina, se quando eu tomar ele se ligar no receptor adrenérgico e aumentar o batimento na mesma intensidade que a adrenalina, ou seja, se ele também jogar o meu batimento para 160, eu vou dizer que ele é um agonista total da adrenalina. Por quê? Porque a resposta farmacológica que ele gerou é a mesma se eu tivesse aplicado a adrenalina. A resposta farmacológica tem mesma intensidade. Então, ele é um agonista total. Ele é tão potente estimulador do batimento cardíaco quanto a própria adrenalina. Quando eu gero essas cópias, esses fármacos que têm efeito semelhante à adrenalina, nem sempre a gente vai ter uma resposta tão boa quanto a da adrenalina. Eu posso desenvolver moléculas que têm respostas parciais. Ora, eu posso tomar um fármaco que aumente o meu batimento para 140. Aí eu vou perguntar para vocês, aumentou tanto quanto a adrenalina? Não. Aumentou de 100 para 140, não chegou a 160, que é a resposta que a adrenalina gera. Mas aumentou, gente, o batimento cardíaco? Aumentou, foi de 100 para 140. Nesses casos, ele continua sendo agonista.
Ele só não é tão potente quanto a adrenalina, mas ele acelera o coração? Acelera. Esse meu fármaco que me dá uma resposta farmacológica menos intensa do que a molécula que ele copia, mas ainda assim uma resposta farmacológica, eu vou chamar ele de agonista o quê? Parcial. Porque a resposta que ele gera é parcial. Ele aumentou o batimento cardíaco? Aumentou, então ele é agonista. A adrenalina aumenta? Aumenta o batimento cardíaco. Ele também aumenta? Também aumenta, ele também é agonista. Aumentou é agonista. Aumentou tanto quanto a adrenalina, agonista total. Aumentou o batimento mais menos, agonista parcial. Entendido isso? Sim, professor. Ok. Então vamos lá, gente. Tanto o agonista parcial quanto o agonista total, normalmente eles se ligam no receptor da adrenalina, no mesmo lugar que a adrenalina se liga. Vocês concordam que dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço? Então, nesse receptor aqui, gente, do cardiomiócito, quando eu tomo o fármaco, ele vai competir com a adrenalina. Concorda que se o seu fármaco agonista total se ligar, ele vai acelerar o coração, na mesma intensidade da adrenalina. Mas quando ele está ligado, quem é que não vai conseguir se ligar? A adrenalina. O mesmo caso a adrenalina. Se ela estiver ligada, quem não vai conseguir se ligar? O agonista. Eu quero que vocês entendam. O agonista é uma molécula tão parecida que muitas vezes ele se liga no mesmo local, tá? No mesmo receptor, no mesmo local. Então, quando ele está ligado, a molécula biológica não liga. No caso aqui do nosso exemplo, a adrenalina. O mesmo caso, quando a adrenalina está ligada, quem é que não vai conseguir se ligar? O fármaco. Aí eu pergunto para vocês, lá no sítio de ação, quem ganha essa briga? Ó, você tem adrenalina no seu corpo e você está tomando um fármaco adrenérgico, que se liga no mesmo receptor da adrenalina, no mesmo lugar que a adrenalina se liga. Quem ganha a briga? Agonista ou adrenalina? Quem vocês acham que ganha essa briga? Depende de quê? Quem chegar primeiro? Suponha que eles chegam juntos, tem tanta adrenalina lá no seu tecido cardíaco, em volta do seu cardiomiócito, no espaço entre os cardiomiócitos, né, no interstício cardíaco, tem tanto adrenalina quanto a molécula farmacológica, né, sintética, o fármaco. Quem ganha a briga para se ligar ao receptor? Adrenalina? Quem estiver em maior concentração. Se a concentração de adrenalina for maior lá no tecido cardíaco que o agonista, quem se liga é ela, predominantemente. Se a concentração do agonista estiver maior, quem se liga é ele. Tá certo? Agora um conceito um pouquinho mais complexo. O agonista alostérico. Tá vendo ele aqui na curva? Opa, o agonista alostérico está tendo uma resposta mais potente que a adrenalina. A adrenalina saía de 100 e levava a 160. O agonista alostérico está levando a 180. Sabem por quê, gente? Reparem aqui no receptor. Ó. Não sei se vocês notaram, mas eu fiz um sítio para se ligar à adrenalina. Ó. Que é o mesmo lugar em que ligam os agonistas. Só que no mesmo receptor, eu fiz um ponto de ligação diferente, arredondado. Olha aqui o agonista alostérico, a forma dele. Olha onde ele está se ligando. Concorda que ele está se ligando no mesmo receptor que a adrenalina? Sim ou não? O agonista alostérico se liga aqui, ó. Está se ligando no mesmo receptor da adrenalina? Sim ou não? Sim. Sim. Mas está se ligando no mesmo lugar que a adrenalina se liga? Não. Não. Olha o que é incrível nos alostéricos. Os agonistas alostéricos, eles são incríveis, por quê? Porque eles podem se ligar no receptor, estimular o batimento cardíaco, só que eles impedem que a adrenalina se ligue junto ao mesmo tempo. Ó, eles estão se ligando num lugar diferente, gente. Eles não impedem. Quando eu uso um agonista alostérico, ele se liga ao meu receptor
e a molécula biológica pode se ligar também ao mesmo tempo. Ou se eu usar um agonista total ou parcial, ele também pode se ligar ao mesmo tempo que o alostérico. Por quê? Porque ele se liga num ponto diferente do receptor. Então, o alostérico pode vir e se ligar aqui, e a adrenalina ou o agonista total podem vir e se ligar num outro ponto do receptor. E aí o efeito deles vai o quê? Vai se somar. Por isso que o agonista alostérico pode ter um efeito tão intenso. Por quê? Porque o efeito dele pode se somar ao efeito da molécula biológica. A molécula estimula o receptor por um ponto, e o agonista alostérico estimula o receptor por outro. Aí o efeito dele se soma, e eu tenho uma resposta mais potente. Entendido isso? Sim. Alosterismo, gente, é quando o fármaco se liga no receptor num ponto diferente da molécula biológica. Quem é, então, o antagonista? Olha aqui, gente, a molécula antagonista, tá vendo que ela está no mesmo formato da adrenalina? Também existe o antagonista alostérico, tá? Que se liga num ponto diferente, mas a grande maioria dos antagonistas se ligam no mesmo receptor, no mesmo lugar. Esse antagonista, quando ele se liga, vamos ver qual a resposta que ele dá aqui, ó, no coração? Quando o antagonista se liga, opa, olha como fica o batimento. Permanece o quê? Quanto que ficou o batimento, gente, quando você usa um antagonista? 100. 100 batimento. Saiu do basal? Saiu do que estava já antes? Não. Não. Tá vendo que o antagonista, o que ele está fazendo, gente? Ele está gerando o mesmo efeito que a adrenalina, que é a molécula biológica, ou ele está bloqueando esse efeito? Bloqueando. Por isso que ele não é agonista, ele é antagonista. O efeito dele é o quê? Oposto. Tá? O efeito dele é de bloqueio. Se a adrenalina acelera o coração, o antagonista mantém o coração no nível de batimento basal. Estranho isso, né? Você acha que eu preciso de uma molécula assim, gente? Ou eu preciso só de agonistas na farmacologia, no dia a dia? Precisa do antagonista. Preciso dos dois. Alguém consegue me imaginar uma situação em clínica em que eu preciso de um agonista e uma situação clínica em que eu preciso de um antagonista? No caso, o antagonista seria numa crise de pânico, que a pessoa está com adrenalina em excesso. Antagonista, o indivíduo está em taquicardia, o coração dele está muito acelerado, porque ele tomou uma medicação, por exemplo, que provocou uma taquicardia muito intensa. Ele pode, inclusive, ter uma arritmia e morrer. Então, eu tenho que desacelerar esse coração. Para desacelerar, eu vou usar quem? Agonista ou antagonista da adrenalina? Antagonista. Agora, se o meu coração está parando, eu estou em parada cardíaca. Quem já assistiu o filme sabe, né? O indivíduo está lá parando o coração quem gosta dessas séries de medicina, né, de hospital, você vê que alguém grita, traz adrenalina, e vem um enfermeiro, um médico, e aplica adrenalina direto no coração do paciente, né? Enfia a agulha já no peito do paciente e aplica direto no coração. E o paciente dá aquele salto na maca, né? Levanta o peito assim, quando o coração volta a bater. Para quem está em parada, gente, ou eu vou aplicar a própria adrenalina, que hoje a gente já consegue produzir em laboratório, ou eu vou aplicar uma agonista da adrenalina. Porque meu objetivo é acelerar esse coração que está parando. Tá? Então, na clínica, eu preciso ou de agonistas ou de antagonistas. Vai depender do momento do meu paciente. Se ele está em bradicardia, com o coração parando, eu preciso de um agonista da adrenalina. Se ele está em taquicardia, com o coração super acelerado, eu preciso de um antagonista para esse batimento voltar para o basal, para ele desacelerar, tá? Para terminar a nossa aula, a gente tem dois tipos de antagonistas, tá, gente? Competitivo e não competitivo. Qual que é a diferença para vocês anotarem aí? O competitivo, gente, é porque ele se liga
Só que ele está competindo com a adrenalina, porque ele se liga no mesmo lugar, por isso que ele é competitivo. Quem vai ganhar a briga, que eu falei há pouco? Quem tiver em maior concentração. Maior concentração. Ó, então meu paciente, ele é suicida, ele tomou uma agonista em grande quantidade. Aí eu chego com ele no hospital com o coração a 1000. Como é que eu consigo desacelerar esse coração, gente? Basta eu tomar antagonista ou eu tenho que tomar antagonista numa concentração maior que a do agonista? Porque eles vão estar brigando pelo mesmo receptor no mesmo lugar. Para o meu antagonista salvar esse paciente que tomou uma overdose de agonista, eu vou ter que dar o antagonista numa dose o quê? Menor que a do agonista, igual... Maior. Maior. Ele tem que chegar no tecido cardíaco em concentração maior para ele ganhar a briga. Porque quem vai ganhar a briga no caso de competição? Quem tiver em maior quantidade. O não competitivo, gente, já é uma molécula perigosa. Por quê? Porque o não competitivo, ele é uma molécula que se liga no receptor, só que ele faz uma ligação covalente com o receptor. Por isso que eu falo que ele não compete, porque ele vem, se liga e fica permanentemente ligado. Se eu quiser reverter o efeito dele, é fácil? Não. Se for competitivo, basta eu aumentar. Vamos supor, você usou o antagonista e o batimento cardíaco caiu demais, o competitivo. Aí você quer reverter o efeito dele. Basta você dar uma agonista ou adrenalina. Daí eles vão competir, vai deslocar o antagonista do receptor e eles vão ligar. Basta você dar uma agonista em dose maior. O problema é quando você usa um não competitivo, porque o não competitivo ele vem e liga. Só que a ligação é covalente, ele não se desliga desse receptor. Você pode aumentar a adrenalina, você pode aumentar o agonista total o quanto você quiser. Não vai adiantar, eles não vão conseguir ganhar a briga. Por quê? Porque não há competição. O antagonista não competitivo, ele se liga e ele se fixa ao receptor. Covalentemente, essa ligação não se desfaz. Então eu não consigo reverter o efeito dele, tá? Antagonistas não competitivos têm que ser usados com cuidado, porque se o efeito dele estiver exagerado, eu não consigo reverter facilmente. Porque a ligação dele é covalente, é definitiva. Qual que é o exemplo, professor? Uma situação hipotética do não competitivo? Ó, por exemplo, pensa que você dá um antagonista não competitivo que provoca, por exemplo, coma. Você não vai conseguir reverter o coma, porque ele vai ter se ligado nos receptores lá nos seus neurônios e não se desliga mais. Ou um antagonista não competitivo que provoca parada cardíaca. Você não vai conseguir acelerar esse coração, porque o antagonista liga no coração e permanece ligado. Então, as moléculas não competitivas são perigosas, embora elas sejam usadas na clínica eventualmente. Mas o uso delas deve ser muito responsável. Por quê? Porque, como vocês viram, né? Uma vez ligado no receptor, ele não se desliga mais. Então, o efeito farmacológico dele vai ser prolongado. E se eu quiser reverter esse efeito, eu não vou conseguir fazer isso facilmente. Ou, muitas vezes, não vou conseguir fazer uma reversão desse efeito. Então, o antagonismo não competitivo é complicado. O que eu vou precisar esperar? Vou precisar esperar o meu corpo produzir novos receptores, novas proteínas. Porque esses receptores nos quais o meu antagonista se ligou, eles não funcionam mais. Um exemplo clínico de antagonista não competitivo é o omeprazol, o pantoprazol, esses fármacos que bloqueiam a produção do ácido gástrico. Eles se ligam, gente, na bomba de prótons, que é a proteína que produz o ácido gástrico no estômago, e eles não se desligam mais. Então, por isso que eles têm um efeito de 24 horas. Você toma num dia, você só vai tomar de novo no outro dia. Por quê? Porque eles se ligam nas células que produzem o ácido gástrico e bloqueiam a proteína que produz o ácido. Acabou. Naquele dia você não vai produzir mais ácido gástrico. O que acontece na célula do estômago?
ela precisa endocitar esses receptores que estão ligados ao omeprazol, degradar eles e produzir novos. Como ela demora um dia para fazer isso, o omeprazol fica um dia inibindo a produção de ácido gástrico. Ele obriga a célula a produzir novas proteínas para produzir ácido gástrico, porque aquelas antigas, nas quais ele se ligou, essas não funcionam mais. A célula vai ter que endocitar elas, trazer para o citoplasma e degradá-las. Certinho? Já passamos do horário, como sempre. Podem ir colocando o nome de vocês aqui e o curso não precisa, né? Só o nome para a nossa chamadinha. E quem tiver dúvidas pode ir perguntando. Quem não tiver, pode colocar o nome, pode já sair da sala. Terminou. Oi, professora, posso sim. Seria no período da tarde, porque agora as aulas voltaram, eu estou trabalhando de manhã. Mas dependendo do dia de manhã, que tem semana par e ímpar, eu consigo. Então me fala aí os dias que poderia ser. Ou vou sim, mas se o meu time, só se o meu time chegar na final, né, que vai ter esse horário.